amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E meus amigos, essa moeda aí de 15 mil reais do box, cunhada em disco único, vale 15 mil reais de fato? Quem foi que fez essa avaliação? Quem foi que deu esse valor a essa peça? E a pergunta mais importante, esse erro de fato, mecanicamente é possível no processo de produção e de cunhagem de moedas, né? Sabemos que as moedas bimetálicas são feitas em dois metais separados, o anel e o núcleo, e um recebe o eletrorevertimento, o outro não. Existe uma folga de espaço entre uma e outra. Sem essa folga, o disco não deveria rachar? Vamos conversar tudo isso no vídeo de hoje. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa as notificações de verdade para não perder o nosso conteúdo. Deixa aquele like aí para fortificar. E, mano, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, eu trouxe aqui em mãos, tá? Vamos avaliar, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a moeda do box e também o disco que elas são feitas, né? Esse disco que ele não é único, ele é separado entre anel e núcleo e existe uma folga de espaço entre o anel e o núcleo justamente que é preenchida na cunhagem, tá? Quando a moeda é cunhada, o metal vai se dilatar e o núcleo, aumentando de tamanho, vai se prender ao anel. Se nós falarmos de um disco único, não existe esse espaço de dilatação, o que aconteceria que ou a borda ficaria incusa, né, ou realmente o disco racharia, né, e não ficaria uma cunhagem tão perfeita como é a mencionada. Mas a gente vai avaliar isso de fato aqui, eu vou virar a câmera para a gente ver a moeda e vamos avaliar tudo isso juntos, beleza? Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos fazer uma avaliação técnica aqui, objetiva, tá certo? Essa é a moeda de R$1 2016, na modalidade do box, né? Uma das 17 moedas dessa coleção das Olimpíadas, tá? Uma das coleções mais populares e conhecidas aqui em território brasileiro. Essas moedas, elas são cunhadas em dois metais, né? Por isso são chamadas de moedas bimetálicas. Aqui eu tenho um disco liso da moedinha de R$1, e como vocês podem ver, o núcleo é de um metal e o anel é de outro, e os dois, eles são produzidos separadamente, tá? E o núcleo não recebe o eletrorevertimento, somente o anel. Então, quando o anel vai para o eletrorevertimento, ele está separado no núcleo, porque o núcleo só vai se juntar com o anel justamente na cunhagem. Quando o cunho bate no disco, esse espaço que existe aqui no núcleo, ele vai dilatar, né? Ou seja, o núcleo ele vai aumentar de tamanho, se prendendo ao anel. E somente nesse momento de cunhagem é que o núcleo e o anel se tornam uma moeda, né? Ou seja, uma peça única, tá? E isso é muito importante, porque esse espaço de dilatação é justamente o que faz com que o metal não se quebre, não rache na pressão de cunhagem. A gente está falando de uma pressão muito forte de cunhagem, né? Então, quando o cunho bate no disco, ele precisa desse espaço de dilatação para que não se quebre, tá? Aqui eu tenho um anel antes do eletrorevertimento, como vocês podem ver, e um depois do eletrorevertimento, para que vocês percebam que isso não é feito quando o núcleo e o anel estão juntos, tá certo? Ou seja, se a moeda do box recebeu o eletrorevertimento, ela deveria receber apenas no anel e não no núcleo, porque o núcleo ele não participa desse processo de eletrorevertimento, tá? Então é um ponto a se avaliar aí numa moeda totalmente dourada, por assim dizer, no quesito como se toda a moeda tivesse recebido o eletrorevertimento, e na verdade isso não acontece, tá? São etapas diferentes. Então, são dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é a dilatação, não haveria espaço, né, em um disco único, tá? Então, se não fosse separado o núcleo do anel, não teria o espaço de dilatação. E o segundo ponto é sobre o eletrorevertimento, que só acontece no anel e não no núcleo. E a moeda em questão aqui apresenta-se como uma peça única, toda em eletrorevertimento, sem nenhuma rachadura do núcleo para o anel no processo de cunhagem, tá? Então, na minha opinião, mecanicamente falando,
é improvável que isso tenha acontecido, né? Ou seja, uma moeda sendo cunhada em um disco único. Mas isso aqui é apenas a minha avaliação, minha opinião, tá? Se você concorda ou discorda, deixa no comentário. É muito bacana ouvir a opinião das outras pessoas, uma análise talvez diferente da minha, possa até me convencer de que eu estou errado. Isso naturalmente acontece no campo da ciência, sobretudo na ciência numismática. Essa troca de ideia é muito bacana, tá certo? Então essa aqui foi uma pequena avaliação prática e objetiva referente a essa moeda. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de deixar no comentário se você concorda ou discorda. E se você discorda, deixa no comentário uma outra avaliação diferente da minha, a fim de que possamos construir um conhecimento cada vez mais amplo, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.